Olá, meus amigos e minhas amigas do Brasil que produz, um grande abraço. Hoje é sábado, 16 de janeiro de 2021. Está no ar uma edição especial da coluna A Opinião de Antônio Oliveira. Por que especial? Porque está fora de sua periodicidade normal, que é uma periodicidade provisória, e é uma edição especial por ser uma homenagem póstuma. Comovido com o ocorrido, eu não poderia deixar de fazer, digamos, essa crônica falada, registrada para a história política de Goiás e do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, nós, os brasileiros, temos o costume de generalizar quando comentamos sobre a política no Brasil. Geralmente a gente diz que é coisa que não presta, que não tem político que presta no Brasil. Não podemos generalizar. Toda regra tem exceção. Inclusive na política. Tem muita gente boa na política, embora, convenhamos, seja minoria. E a maioria, é verdade, é formada de aventureiros, de picaretas, de pseudo-políticos, pseudo-estadistas, gente que do poder quer apenas se locupletar, encher as contas bancárias, encher os pastos de Nelore e gado de elite, colocar um jatinho em um hangar, enfim, defender seus interesses mesquinhos. Esta é a realidade. Mas tem sim bons políticos no Brasil. Como jornalista, ao longo de 40 anos de experiência, de profissão, eu tenho atuado na imprensa da Bahia, Goiás e no estado do Tocantins. E nesses 3 estados eu convivi, na minha carreira de repórter, de editor, com muitos políticos bons. Na Bahia, por exemplo, Josafá Marinho, convivência sim, profissional, de reportagem, de entrevista. A Bahia de Josafá Marinho, a Bahia de Valdir Pires, a Bahia aqui no oeste da Bahia do grande Baltazarino Araújo, foi prefeito de Barreiras por 2 ou 3 vezes. Aqui no Tocantins, do Dr. Moisés Avelino, ex-governador, do meu amigo, esse sim um amigo particular, Dr. Eudoro Pedrosa, que Deus o tenha, do Dr. Roberto Sayum, eterno secretário de Agricultura do Tocantins e do município de Palmas. Lá em Goiás, eu tive uma convivência profissional, entre outros, com o professor Nion Albernaz, com quem eu tenho várias histórias de bastidores na corrida das reportagens, das coletivas, e são histórias que um dia eu quero contar aqui numa crônica falada. Goiás, de Henrique Santilo, Goiás, de Maguito Vilela, a quem a gente faz esta homenagem nesta crônica falada. Maguito Vilela, que fez um governo até o início de 98, o governo de Goiás, sem escândalos, com moral, com popularidade, com obras estruturantes e sociais, sempre foi um líder humilde e se dava muito bem com os jornalistas que eu cobria em Palácio. No meu tempo ele era governador, o tempo que eu trabalhei na Rádio K do Brasil, naquele período em que, perseguido politicamente aqui no Tocantins, eu tive que trabalhar em Goiânia para manter minha família aqui em Palmas. Maguito
sempre teve também o carinho, o respeito e a consideração dos colegas jornalistas. Eu lembro de um caso, vários casos, entre os quais, antes de entrar no caso principal, as coletivas de imprensa que sempre ele dava e que atraía, claro, muitos jornalistas. Como eu era na Rádio K muito ocupado, era setorizado na Assembleia Legislativa, no Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo do estado de Goiás, e na Câmara Municipal de Goiânia. Às vezes, quando a assessoria de imprensa ou a Secretaria de Comunicação Social do governo de Goiás convocava uma coletiva com o Maguito, muitas vezes eu chegava atrasado e insistia em pedir ao governador uma entrevista. Assessores de imprensa, secretário de comunicação, me dava um puxão de orelha aqui, o outro dava um chute na canela, mas Antônio, o homem está ocupado, vai acabar sendo uma entrevista exclusiva, não é justo, os outros fizeram coletivo. Mas eu cheguei atrasado. Mas Antônio, eu ia, governador, senhor, desculpe, eu cheguei atrasado, o senhor me dá uma entrevista? Por várias vezes ele disse, pois não, Antônio. E assim era com outros, dado a sua humildade. Mas um fato que marcou na minha cobertura ao Maguito Vilela é o seguinte. Iniciava-se o ano de 1998, ano eleitoral para a eleição de seu sucessor no governo do estado. Ele tinha na época, por uma questão partidária, por sua popularidade, a sua moral, o direito de concorrer à sua reeleição. Mas ocorre que o líder Íris Rezende, o seu líder maior, politicamente falando, queria concorrer ao governo do estado. E o pressionou pesado. Então o Maguito, durante até abril de 98, foi muito pressionado, de um lado pelo Íris, do outro lado pelos seus companheiros, que queriam que ele concorresse à eleição. A pressão era muito grande. Daí, certa vez, numa solenidade no auditório, um auditório que tem subterrâneo, no centro administrativo de Goiás, lá em Goiânia, ele promoveu uma solenidade pública, foi um lançamento de um pacote de obras estruturantes ou sociais, eu não me lembro. Estavam presentes toda a imprensa, deputados estaduais, federais, secretários de Estado e ele. Bom, os amigos repórteres da televisão, isso é praxe, têm a mania de chegar no evento e chamar as fontes, entrevistar e ir embora para ganhar tempo. E muitos colegas de rádio fazem o mesmo. Eu de rádio e de impresso nunca fiz isso. Eu prefiro acompanhar todo evento para ter mais fatos, para produzir a minha matéria, a minha reportagem. Então todos os colegas de rádio, dos outros jornais de televisão, fizeram entrevista com o Maguito e foi embora. Eu fiquei. Quando o Maguito foi discursar, eu atento, gravadorzinho aqui em mãos, aí ele tocou no assunto dessa pressão que ele vinha sofrendo. Quando eu senti que a sua voz estava embargando para chorar, eu liguei o gravador, coloquei numa caixa de som. Ele fez um discurso, chorou, falou da pressão que ele estava sofrendo para abrir mão do seu direito a concorrer ao governo do estado. Quando joguei isso no ar, os colegas me ligaram, como você conseguiu? Porque eu fiquei no evento todo. Tá, agora vejam a lealdade e a humildade do governador Maguito Vilela, que depois foi senador, depois foi prefeito por 2 vezes de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana, e dessa vez concorreu e se elegeu prefeito de Goiânia, internado em coma. Veja a humildade. Ele sempre foi muito leal ao Íris Rezende, praticamente o seu padrinho político. Ele abriu mão do seu direito e deu a vaga
para o governador Íris Rezende, cuja arrogância, o Íris me falou isso depois, cuja arrogância de assessores, Clímaco já ganhou, com ele lá 70%, 80% e Marconi Perillo no primeiro turno em traço zero, perdeu a eleição. A arrogância dos seus assessores, a falta de humildade do Íris na época, cresceu o olho no poder, elegeram o Marconi Perillo, que não deixou de fazer um bom governo, embora teve alguns deslizes. Então esta é a humildade, é o caráter, é a personalidade do grande homem Maguito Vilela, a quem nós aqui rendemos esta homenagem póstuma. Que Deus o acolha lá no andar de cima. Pronto, falei e assinei, Antônio Oliveira.